Bom dia, crianças! Eu sou a tia Vivi e a aula de hoje é continuação da historinha da semana passada. Quem aí de casa se lembra da historinha? Pois então, crianças, é continuação. Mas para começar o nosso dia, vamos fazer uma oração? Vamos agradecer ao nosso Deus por esse dia abençoado, por mais um dia de vida que Ele tem nos dado. Vamos todos fechar os nossos olhos para agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos nesta manhã aqui reunidos, meu Deus, para te agradecer, Senhor, por este dia abençoado, para agradecer por nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua provisão em nossas vidas, Senhor, por cada ensinamento que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, a cada domingo, a cada manhã, Senhor, que temos passado contigo, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por este dia. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? E alguém aí de casa sabe aonde que está a nossa historinha? Eu acho que ela está na Bíblia, que é a palavra de Deus. E para você que quer acompanhar aí de casa, ela está em Daniel, capítulo 6, do versículo 16 ao 20. É isso aí, crianças. Então vamos lá para a nossa aula? E o tema da nossa aula é Daniel na Cova dos Leões, parte 4, viu, crianças? Quem aí de casa se lembra da historinha da semana passada? Então vamos recordar um pouquinho? Os príncipes se levantaram contra o Daniel. Daniel tinha um espírito excelente. A gente descobriu isso logo na primeira historinha de Daniel. Que ele tinha um espírito excelente, ele tinha excelência em tudo que fazia e ele agradou o coração do rei. Com isso, o rei pensou em constituí-lo rei um dia. E os príncipes ficaram com inveja de Daniel, crianças. Nossa, inveja é uma coisa muito feia, viu, crianças? Não podemos ter inveja, não podemos querer o lugar de ninguém. Porque nós somos únicos e cada um tem o seu lugar, viu, crianças? Mas e aí? Aqueles príncipes se levantaram contra Daniel, né? Eles induziram o rei a constituir um decreto que impedisse de Daniel de ele servir ao Deus dele, viu, crianças? Só que Daniel não se acovardou diante daquele decreto. Daniel continuou sendo fiel e tendo compromisso com seu Deus. Mas aqueles príncipes viram que Daniel estava fazendo orações, crianças, de dia e de noite. Então eles foram lá e falaram para o rei. E o rei fez de tudo, crianças, batalhou muito, lutou para encontrar um meio de impedir que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas na aulinha de hoje, crianças, nós vamos descobrir o que aconteceu. E sabe o que aconteceu? Não teve jeito, crianças. O rei, ele teve que mandar buscar Daniel. Foram lá, crianças, buscaram Daniel para que ele fosse lançado, crianças, na cova. Não teve jeito, era um decreto, não podia ser revogado. Então, ele foi lançado, crianças, na cova dos leões. Nossa, que coisa, viu, que aconteceu com Daniel? E logo depois que ele foi lançado na cova dos leões, crianças, eles vieram. Deixa eu colocar Daniel aqui primeiro, tá, crianças? Para Daniel ficar bem juntinho. Daniel foi lançado na cova dos leões e eles colocaram uma pedra para impedir a passagem deles, né? Dele ou dos leões. Foi colocada uma pedra, viu, crianças? E o rei ainda teve que ele selou aquela pedra com seu anel. Ele selou para que o decreto não fosse
para que aquela sentença não mudasse. E os grandes, aqueles que faziam parte também do seu reinado, selou ali com os anéis deles. E isso queria dizer o que, crianças? Que ninguém podia remover aquela pedra a não ser o rei. A única pessoa que tinha autorização de remover era o rei. Nossa, crianças, que triste que aconteceu, né? Depois de tudo aquilo, o rei foi para o seu palácio. Nossa, mas o rei estava muito triste, crianças. O rei estava muito triste. Ele passou a noite em jejum, crianças, e não deixou que trouxessem instrumento de música à presença dele. Ele não quis saber nem de música, viu, crianças? E ele ficou sem sono aquela noite. Mas quando ele voltou, quando amanheceu o dia que ele voltou lá para poder saber o que tinha acontecido com Daniel, o rei disse: ó, Daniel, servo do Deus vivo, espero que o Senhor tenha te livrado, tenha te dado livramento sobre essa sentença, tenha te livrado desses leões. E aí, crianças, será que Daniel estava lá ainda vivo e escutou a voz do rei? Pois isso nós saberemos na próxima historinha, viu, crianças? Porque essa historinha está encerrando por aqui. Mas antes de terminar esta aula, vamos aprender uma grande lição, viu, crianças? Com a história de Daniel. Daniel, ele tinha um espírito excelente. Ele era fiel, ele tinha compromisso com o Senhor e ele era obediente ao Senhor. E ele não se desviava da vontade do Senhor. E por ele ser desse jeito, ele também era uma pessoa muito boa em tudo que fazia. Ele agradava o rei, ele fazia as coisas da maneira correta, ele era íntegro e despertou no rei uma certa amizade, né? O rei admirava Daniel, por quem Daniel era. Então, crianças, quando você é uma pessoa íntegra e você faz amizade com algumas pessoas, mas não é aquela amizade que você vê de vez em quando, que você fala de vez em quando. É aquela amizade que a pessoa sempre está por perto, a pessoa te visita, a pessoa sabe da sua vida, né? Quando você tem essa amizade, não adianta, pode rolar a fofoca que for, podem inventar a conversa que for, igual o que foi que aconteceu com Daniel. Aqueles príncipes estavam com inveja de Daniel. Gente que tem inveja da gente fala mal da gente pelas costas, viu, criança? Infelizmente, essa é a verdade. Se tem alguém aí por aí em algum lugar falando mal de você, é porque tá com inveja. Então vamos orar para repreender essa inveja. Então, os príncipes fizeram aquelas coisas pelas costas de Daniel, porque ele estava com inveja de Daniel. Eles estavam com inveja de tudo aquilo que Daniel era, porque Daniel era abençoado por Deus. Aquele espírito excelente que habitava em Daniel, com certeza, provinha do Senhor na vida dele, porque ele serviu ao Senhor com amor, com alegria, com fidelidade. Então, crianças, aqueles príncipes tiveram inveja de Daniel, e eles agiram pelas costas, né? E ainda foram lá e ficaram fofocando para o rei. Então isso é uma coisa muito feia, falar mal da outra pessoa. Mesmo que você saiba de alguma coisa que a pessoa fez de errado no passado da vida dela, não fique comentando, que isso é muito feio. Porque às vezes Deus já até perdoou a pessoa e você está aí remoendo e fazendo fofoca. Então, crianças, a lição que nós vamos aprender hoje é que não devemos agir como aqueles príncipes, com inveja, fazendo fofoca, que isso não agrada o coração de Deus, né? Mas olha só que coisa maravilhosa. O rei tinha aquela amizade, né? Ele conhecia Daniel de verdade. E mesmo aquelas pessoas fofocando, querendo mal, fazendo mal para Daniel, o coração do rei não foi contaminado, crianças. O rei não se contaminou. O rei não desejou o mal de Daniel. Muito pelo contrário, ele fez até jejum. Ele queria que o Deus de Daniel o salvasse. Ele falou para Daniel: Daniel, peça a seu Deus para que te salve. É o Deus a quem tu serves, antes de colocar a pedra na cova.
Isso quer dizer o quê? Que o rei conhecia quem era Daniel. Então, crianças, a melhor coisa que a gente faz nessa vida é ter boas amizades. Porque essas pessoas sabem quem nós somos de verdade. Não é amizade de ver uma vez ou outra, de conversar uma vez ou outra. É amizade de caminhar junto. É aquela amizade de quando a gente precisa daquele amigo, a gente sabe que pode contar. Que ele é nosso amigo de verdade. Que ele jamais vai nos desamparar. Viu, crianças? Que lição maravilhosa que aprendemos nesta manhã? Vocês gostaram dessa aulinha? Porque eu gostei muito, crianças. Então, eu aguardo vocês até a próxima aula. Tchau!